Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral sobe o tom em defesa da democracia. Na economia, no primeiro ato como ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida entrega a Paulo Guedes o pedido para iniciar os estudos para a privatização da Petrobras. E no cenário internacional, a Ucrânia vai iniciar o primeiro julgamento por crimes de guerra. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Eu começo essa edição da noite do Panorama CBN mais uma vez falando sobre a defesa da democracia. Hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, subiu o tom e disse que o país vai ter eleições limpas e que ninguém e nada vai interferir na justiça eleitoral. Nós estamos abertos ao diálogo, estamos abertos às contribuições. Há muito barulho no canteiro de obras da política, mas esse é um tribunal que opera com racionalidade técnica. Nós operamos de acordo com as soluções técnicas que são ofertadas. E por isso, esta sala tem, como não poderia deixar de ser, autoridades técnicas nestes temas. E por isso esta sala, que como vem, é uma sala aberta, bastante luminosa, não há nenhuma escuridão, é uma sala franqueada a todos os interessados e todos foram convidados aqui a estar presentes e continuam sendo convidados. No Brasil de hoje, quem duvida, quem põe em dúvida o processo eleitoral é porque não confia na democracia. Os corações e as mentes democráticas no Brasil confiam no processo eleitoral que tem 25 anos de história, de experiência e de credibilidade. Fachin deu essas declarações durante a visita à sala do tribunal, onde estão sendo realizados testes de segurança nas urnas eletrônicas. Nos últimos dias, como você está acompanhando aqui no Panorama CBN, o ministro Fachin tem feito o contraponto às tentativas do presidente Jair Bolsonaro de, sem provas, levantar suspeitas sobre a confiabilidade das urnas. E apesar das autoridades repetirem diariamente que as urnas são seguras e que o próprio presidente Jair Bolsonaro já admitiu que não tem elementos para apontar irregularidades, Bolsonaro persiste na estratégia de criar suspeitas sobre o processo eleitoral. E o ministro Fachin foi questionado sobre essa postura de Bolsonaro. O ministro respondeu que quem atenta contra o processo eleitoral está, na verdade, agindo contra a democracia. E vale lembrar aqui para você que Bolsonaro chegou a sugerir que as Forças Armadas façam uma apuração paralela dos votos. E sobre esse ponto, Fachin disse que aceita colaborações, mas que a palavra final é da Justiça Eleitoral. E ele disse ainda, num trocadilho com as Forças Armadas, que quem cuida das eleições são as Forças Desarmadas. A contribuição que você pode fazer é uma contribuição de acompanhamento do processo eleitoral. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como disse, colaboração, sim, como eu disse. Mas na Justiça Eleitoral, quem dá a palavra final é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. Outra informação importante relacionada ao TSE é que o tribunal firmou um acordo com o Spotify para conter a divulgação de notícias falsas na plataforma. Esse acerto prevê a criação de um canal direto do Spotify com a Justiça Eleitoral
para dar cumprimento mais célere a eventuais decisões durante a campanha para a supressão de conteúdo que viole a legislação eleitoral. E a partir da assinatura desse acordo, a plataforma vai passar a disponibilizar um acesso direto ao Centro de Informação Eleitoral, que é um espaço de divulgação de informações confiáveis e relevantes sobre as eleições. A página principal do Spotify também vai conter um link para direcionar os usuários diretamente ao site do TSE, onde vão poder checar a veracidade dos conteúdos. Outro assunto que continua rendendo é a troca de comando no Ministério de Minas e Energia. E hoje, no primeiro ato como ministro, Adolfo Saxida entregou a Paulo Guedes o pedido para iniciar os estudos para uma eventual privatização da Petrobras e da PPSA, que é a Pré-Sal Petróleo SA, que é conhecida como a estatal do pré-sal. E Guedes disse que vai encaminhar esse pedido o mais rápido possível para a equipe tratar desse assunto. E o que chamou a atenção nesse anúncio foi que o ministro Paulo Guedes, que anda um pouco sumido, ainda mais nesses tempos de inflação alta, ele arranjou aí um espacinho na agenda para bater boca com sindicalistas. Pois é, a história é a seguinte: o ministro Paulo Guedes e o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, falavam com a imprensa quando eles se depararam com sindicalistas que fazem um protesto na porta do Ministério da Economia. Esses manifestantes estão há semanas acampados em frente ao prédio do Ministério para pedir um aumento salarial. E antes do início desse bate-boca, Paulo Guedes pediu aos manifestantes que baixassem o volume do som. E aí eles aproveitaram o momento para fazer uma intervenção e não deixaram o ministro concluir o pronunciamento. Aí o ministro Paulo Guedes, que já demonstrou outras vezes que não tem muita paciência para quem está começando, ficou irritado. Ele disse que o governo respeita o resultado das eleições e que o projeto busca devolver a Petrobras aos brasileiros. Nós respeitamos os vencedores de eleições, né? Quando alguém... Eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras, durante anos roubaram, foram condenados. Eu não quero falar isso. Eu quero simplesmente receber, como um programa de governo que teve 60 milhões de votos, receber aqui um pedido do novo ministro de Minas e Energia e encaminhar o processo. Obrigado. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Bom, parece que esse plano de privatização da Petrobras não vai ter um caminho fácil para ser seguido, porque isso depende, é claro, de vários poderes. Hoje, antes do ministro de Minas e Energia entregar esse plano para o ministro Paulo Guedes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o secretário de Fazenda estaduais para tentar buscar uma solução para frear a alta dos combustíveis. E ele defendeu a aprovação da reforma tributária ainda neste ano e fez um apelo para que a Câmara aprove projetos que já passou no Senado e que cria a conta de equalização, que pegaria aí dividendos da Petrobras pagos à União para frear as altas frequentes dos combustíveis. E Pacheco disse que a União deve contribuir também. E aí o presidente do Senado foi questionado sobre a privatização da Petrobras e ele disse que não é o momento porque nem é a solução para reduzir de fato o preço nos combustíveis. Eu acho que é fundamental esse encontro do presidente da Câmara, do Senado, com o ministro Paulo Guedes para identificarmos um caminho no 1472. Eu acredito que é uma medida, nesse instante, muito necessária, sobretudo após o anúncio do lucro da Petrobras no primeiro trimestre da ordem de 44,5 bilhões de reais. É evidente que os dividendos da União devem participar e contribuir para essa solução, mas não considero que esteja no radar ou na mesa de discussão nesse momento a privatização da empresa, porque o momento é muito ruim para isso. No Judiciário, os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria a favor da licença maternidade de 180 dias para o pai solo, que é servidor público. Esse julgamento aconteceu a partir de uma ação do INSS contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região
que reconheceu o direito ao benefício a um médico, que é pai solteiro de 2 crianças gêmeas que foram geradas por meio de fertilização in vitro e barriga de aluguel. E o ministro Edson Fachin levantou uma certa indignação quanto ao caso, que para ele deveria ter sido resolvido na esfera administrativa. Fachin disse ainda que faltou solidariedade no caso. Esta tese é uma tese que padece de um vício grave, que é o vício da falta da solidariedade, que é um valor constitucional. E a Constituição não tem palavras em vão. Ademais, está na Constituição, no artigo 227, a primazia do melhor interesse da criança. Ainda no começo desse julgamento, que iniciou ontem, na quarta-feira, o relator dessa ação, o ministro Alexandre de Moraes, que se posicionou a favor da concessão do benefício para os homens, citou a Constituição Federal no que diz respeito à proteção integral da criança. Alexandre de Moraes defendeu ser inconstitucional qualquer impedimento do pai ter o mesmo direito à licença e ao salário maternidade que são concedidos à mulher. Na saúde, os integrantes da diretoria colegiada da Anvisa revisaram hoje uma série de medidas sanitárias que foram adotadas nos aeroportos do país. E a agência manteve o uso de máscaras nos aeroportos e aeronaves. Só que, apesar disso, outras alterações foram feitas, como o retorno do uso da capacidade máxima para o transporte de passageiros, a retomada dos ônibus usados para transporte de passageiros para embarque e desembarque e a retirada da restrição para a realização de procedimentos de limpeza e desinfecção da aeronave somente com a aeronave vazia. E o serviço de alimentação a bordo também vai ser retomado, mas somente a partir do dia 22 de maio. E o diretor-geral da Anvisa, Antônio Barra Torres, defendeu o uso da máscara nos locais de grande aglomeração. À guisa de muitos outros países no mundo, onde muito antes de pandemia a máscara já se usava, o uso da máscara veio para ficar com mais pessoas do que nós imaginamos hoje. Com certeza, quando não mais viés nenhum de pandemia existir, muitas pessoas ainda se sentirão mais seguras diante de aglomerações usando a sua máscara. Mais cedo, nessa mesma reunião, a Anvisa já tinha decidido prorrogar por mais um ano a validade das autorizações de uso emergencial de medicamentos e manter o uso de máscara de proteção facial em aeroportos e aeronaves do país. O uso de medicamentos e vacinas tem o objetivo de não impactar o fornecimento dos insumos contra a Covid-19 para a população brasileira. Por causa do fim do decreto de emergência de saúde pública de importância nacional, que foi declarada pelo Ministério da Saúde, as autorizações de medicamento e vacina perderiam automaticamente as validades. Só que agora, com essa nova alteração, abre a possibilidade do uso da Coronavac, que é de uso emergencial, por mais um ano. Agora eu vou para o Rio de Janeiro porque os nomes do contraventor Rogério de Andrade e do filho dele, Gustavo de Andrade, devem ser incluídos na lista vermelha da Interpol. Os dois são alvos da operação do Ministério Público do Rio contra um esquema de exploração de jogos de azar no Rio e em outros estados. Mas durante a operação eles não foram encontrados. Essa operação aconteceu no início da semana, então se você está perdido, eu sugiro que você olhe no nosso feed e encontre os episódios do Panorama de terça-feira. E aí você deve estar se perguntando por que os nomes deles foram colocados na lista da Interpol. Porque Rogério de Andrade e o filho podem ser presos em qualquer país que estiverem. Isso porque o contraventor estava na Costa Rica participando de um torneio internacional de pesca e ele desembarcaria no Brasil no dia 7, no sábado. Mas na véspera do embarque, Rogério de Andrade cancelou a passagem e desapareceu. E isso reforça a suspeita do Ministério Público de que a Operação Calígula vazou. Na terça-feira, quando os agentes chegaram na casa do delegado Marcos Cipriano, que foi preso nessa ação,
eles encontraram uma cópia do mandado de busca e apreensão no apartamento dele, o que já era um indicativo de que ele sabia da ação antes mesmo dela acontecer. O Ministério Público agora investiga esse caso. Agora vamos para Minas Gerais, porque a mineira que está presa na Tailândia por tráfico internacional de drogas foi condenada a 9 anos e 6 meses de prisão. E esse caso teve início em fevereiro desse ano, quando Mary Ellen foi presa no aeroporto de Bangkok com 9 quilos de cocaína. Essa droga estava escondida em um compartimento secreto de uma mala que ela estava carregando. E outras 2 pessoas também foram presas na época. E a jovem alegou que não sabia que estava transportando esse material. Quem assiste aí a série Aeroporto 24 Horas já sabe como é que funciona o modus operandi, né? E se por acaso você pegou essa referência, me manda um oi, beleza? Agora voltando à notícia, depois dessa prisão, tinha uma expectativa para a pena que poderia até ser prisão perpétua ou pena de morte. Mas segundo a advogada dela, Kaeli Moreira, a pena foi dividida em 2 partes, 2 anos por crime civil e 7 anos e 6 meses por crime penal. E para nossa reportagem, a advogada avaliou a pena como positiva. Ela disse que esperava uma pena muito maior, de cerca de 50 anos, e que o caso caminha para uma punição justa e humana. Nós recebemos essa notícia de maneira positiva, até por conta de estar dentro da janela, né, de tempo de prisão e de pena também possível aqui no Brasil, que seria de 5 a 15 anos. Trabalhando bem com a realidade, nós tínhamos pensado em penas muito mais altas que ultrapassariam aí até a possibilidade de 50 anos. A nossa busca era exatamente essa, uma pena que fosse humanizada, possível, passível de ser cumprida. Ainda segundo a advogada, a família recebeu com alívio essa notícia. Agora os advogados ainda aguardam o acesso à íntegra dessa sentença e o próximo passo vai ser buscar a extradição da jovem para que ela cumpra a pena no Brasil e possa reencontrar com a família. Por meio de nota, o Itamaraty informou que acompanha essa situação e presta toda a assistência. Você lembra daquela polêmica dos hambúrgueres sem picanha e sem costela? Então, os representantes brasileiros das redes de fast food McDonald's e Burger King enviaram ao Senado Federal cartas na qual eles rebatem a acusação de propaganda enganosa com seus sanduíches, o McPicanha e o Whopper Costela. As empresas disseram que sempre deixaram claro para os consumidores qual era a composição das carnes usadas. E o McDonald's foi além e disse que os brasileiros estão acostumados a consumir e comprar produtos com nomes que não remetem necessariamente à sua composição. Em um trecho da carta que foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, o representante do McDonald's diz que, abre aspas, o consumidor brasileiro está acostumado a adquirir produtos que sejam identificados por nomes que remetam ao sabor, ao aroma e à experiência que oferecem, e não necessariamente à sua composição, fecha aspas. A empresa diz ainda que o uso de um molho com esse sabor específico de picanha adicionava mais sabor ao sanduíche do que o uso da carne propriamente dita. Ainda acrescenta que, ao moer essa carne de picanha para produzir o hambúrguer, a carne perde a maior parte das suas propriedades, não transferindo ao hambúrguer o seu sabor característico. E representantes das 2 redes de fast food foram convidados a participar dessa audiência no Senado Federal nessa quinta-feira para explicar esses casos. Mas tanto os representantes do McDonald's no Brasil como o representante do Burger King avisaram os parlamentares que não iriam comparecer e resolveram enviar cartas como as justificativas. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 1,24% aos 105.687 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,08%, cotado a R$ 5,141. Já o euro terminou negociado com uma desvalorização de 1,38%, cotado a R$ 5,334.
No cenário internacional, um dos destaques desta quinta-feira sobre a guerra na Ucrânia é que o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou a abertura de uma investigação sobre as ações das tropas russas no conflito com a Ucrânia. Então, dessa forma, a Comissão Internacional da ONU deve apurar as graves violações dos direitos humanos que foram relatados por civis nas regiões ucranianas. Isso com o objetivo que os responsáveis prestem contas pelos atos. A votação contou com 33 votos a favor e 2 contra, sendo estes da China e Eritreia. Além disso, 12 países se abstiveram. E o Brasil votou a favor, mas fez algumas críticas para evitar o isolamento total da Rússia. E quem explicou a posição do Brasil em entrevista à Globo News foi o embaixador brasileiro na ONU em Genebra, Tovar da Silva Nunes. Eu acho que a nossa posição procura sempre o diálogo e a busca de uma solução diplomática, de paz, não é, que possa resolver o problema para que as violações de direitos humanos sejam estancadas, por um lado, e também, claro, investigadas as violações que, enquanto são só alegações, é preciso que se reúnam elementos objetivos e pragmáticos para aferir o grau, não é, de violação do direito humano. Nessa sessão, a Ucrânia e nações aliadas apontaram diversas atrocidades cometidas por Moscou, entre elas os bombardeios, denúncias de violência sexual, tortura e desaparecimento. Hoje também a Procuradoria-Geral da Ucrânia declarou que vai iniciar o primeiro julgamento por crimes de guerra. A primeira pessoa que vai ao tribunal é Vadim Shishimarin, de 21 anos. Ele é acusado de matar um idoso que estava andando de bicicleta em uma estrada no norte ucraniano. Ele fazia parte de um grupo militar russo e atirou no homem com um fuzil para que não fosse denunciado. E ainda não há uma data para o início desse julgamento, mas Shishimarin está preso. Esse crime aconteceu no dia 28 de fevereiro. E para fechar aqui as atualizações sobre o conflito, uma outra notícia é que o apoio anunciado pelo presidente e pela primeira-ministra da Finlândia pela adesão do país nórdico à OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, não foi bem vista pela Rússia. A Finlândia defende que o processo aconteça o quanto antes e o parlamento deve votar o tema nos próximos dias. E sobre isso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as medidas tomadas pela Finlândia para aderir ao bloco são definitivamente uma ameaça. Ele disse ainda que a Rússia vai ser obrigada a tomar medidas de retaliação, tanto de natureza militar técnica quanto de outra natureza, só que ele não especificou qual. Tudo isso para impedir que surjam, nas palavras dele, ameaças à segurança nacional. E esse anúncio da Finlândia era amplamente aguardado e sinaliza uma mudança na postura finlandesa após a invasão dos russos à Ucrânia. Antes do início do conflito, no dia 24 de fevereiro, a Finlândia mantinha, desde a Segunda Guerra Mundial, uma política de neutralidade em relação à Rússia, porque ela compartilha a fronteira com o país russo. Outro assunto no noticiário internacional é a Covid-19. Hoje, os Estados Unidos superaram a sombria marca de mais de 1 milhão de pessoas mortas por causa da Covid-19. Em um comunicado, o presidente do país, Joe Biden, pediu aos norte-americanos que continuem vigilantes e lamentou as mortes. Os Estados Unidos têm um recorde mundial de mortes por Covid-19 e no mundo inteiro, para você ter uma ideia, mais de 6,2 milhões de pessoas perderam a vida por causa da doença, isso segundo a Universidade Johns Hopkins, que monitora os casos em tempo real desde o início da pandemia. Mas na semana passada, a Organização Mundial da Saúde disse que a contagem oficial está defasada e o balanço total pode beirar as 15 milhões de vítimas da Covid. Nessa quinta-feira também, a Coreia do Norte confirmou o primeiro caso de Covid-19, que até hoje o país dizia que não tinha infectados dentro do país. Agora, o governo declarou o primeiro surto e uma grave emergência nacional, o que levou o líder norte-coreano Kim Jong-un a ordenar um confinamento no país inteiro.
E no esporte eu preciso contar para você que o jogador de futebol Lionel Messi assumiu a liderança do ranking de atletas mais bem pagos do mundo, desbancando o lutador de MMA Conor McGregor, que ficou na primeira colocação no ano passado. Ele, aliás, nem aparece nesse top 10. Segundo um levantamento da revista Forbes, Messi teve uma receita bruta anual de 130 milhões de dólares, ou 667,9 milhões de reais. Isso somando o salário dele no Paris Saint-Germain e também o que ele ganha fora de campo, com patrocínio e publicidade. O argentino lidera a lista, apesar de ter tido uma queda salarial de 22 milhões de dólares em relação ao que ele ganhava no Barcelona. Em contrapartida, ele conseguiu compensar aí mais como garoto propaganda. Já na segunda colocação desse ano aparece o astro da NBA, LeBron James, com uma receita anual de 121,2 milhões de dólares, seguido pelos jogadores de futebol Cristiano Ronaldo, com 115 milhões de dólares, e Neymar, com 95 milhões de dólares. O jogador de basquete que atua no Lakers se tornou o 10º atleta a ultrapassar os 100 milhões de dólares em um único ano. Esse é um marco que Messi e Ronaldo alcançaram 5 vezes cada um, de acordo com a revista Forbes. Juntos, os 10 atletas mais bem pagos do mundo faturaram 992 milhões de dólares nos últimos 12 meses. O valor é 6% menor do que em 2021. Panorama CBN. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim. A montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos, a partir das 7 horas da manhã, hein? Não perca! Beijos pra você e até mais!